E aí pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula do curso preparatório para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Moçada, vamos aqui para a nossa aula 3, né? Nesta aula daremos continuidade à nossa última aula, na qual falamos sobre os cientistas que marcaram o início da astronomia moderna e sobre a consolidação do sistema heliocêntrico, através das contribuições de Copérnico, Galileu e Kepler. Nós terminamos nossa discussão com as leis de Kepler, ok? Então, nesta aula, falaremos principalmente sobre a lei da gravitação universal e sobre o conceito de gravidade. Na física moderna, a descrição mais precisa da gravidade é dada pela teoria geral da relatividade de Einstein, segundo a qual o fenômeno é uma consequência da curvatura espaço-tempo que regula o movimento de objetos inertes. Porém, moçada, nesta aula falaremos sobre a sua concepção na física clássica, ou seja, sobre a lei da gravitação universal de Newton. Moçada, com o legado deixado por Kepler e Galileu Galilei, o matemático e físico inglês Isaac Newton, ele desenvolveu a lei da gravitação universal. Apoiando-se nas 3 leis de Kepler e em recursos da geometria vetorial, Newton fechou o ciclo de descobertas para explicar como e devido quais os planetas e os corpos celestes efetuam suas órbitas, como descrito lá por Kepler, lembram? Bom, partindo da ideia de que a força que mantinha a Lua em órbita era o mesmo tipo de força que fazia os objetos caírem na superfície da Terra, ele descobriu a atração gravitacional entre os corpos. Embora os efeitos da gravidade sejam fáceis de notar, a busca de uma explicação para a força gravitacional intrigou o ser humano durante séculos. O filósofo grego Aristóteles, já citado aqui nas nossas videoaulas, desenvolveu uma das primeiras tentativas de explicar como e por que os objetos caem em direção à Terra. Entre suas conclusões estava a ideia de que os objetos pesados caem mais rápido do que os leves. Embora alguns tenham se oposto a essa concepção, ela foi aceita até o final do século XVII, quando as descobertas de Galileu já haviam ganhado aceitação. De acordo com Galileu, todos os corpos caíam com a mesma aceleração, a menos que a resistência do ar ou alguma outra força os freasse. Bom, a monumental contribuição de Newton consistiu primeiramente na identificação de 3 leis gerais, aplicáveis não somente aos planetas, mas também a qualquer corpo material sujeito aos agentes que ele chamou aí de forças. Então temos a primeira lei de Newton, a lei da inércia, que fala o seguinte: a não ser pela aplicação de uma força, a tendência dos corpos é manter seu estado inicial de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Ou seja, se ele está em repouso, ele tende a se manter em repouso; se ele está em movimento retilíneo uniforme, ele tende a se manter em movimento retilíneo uniforme, a menos que outra força atue nesse sistema. Segundo a lei de Newton, também conhecido como princípio fundamental da dinâmica, diz o seguinte: a mudança da quantidade de movimento de um corpo em função do tempo acontece na mesma direção que a força aplicada e resulta da razão dada pela massa do corpo. Pessoal, o que significa isso aqui? Ele está falando sobre a aceleração, né? Mudança de quantidade de movimento em função do tempo é a aceleração. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a segunda lei. Terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Toda ação apresenta uma reação de mesma intensidade, mas de sentido oposto. Bom, vamos observar a segunda lei com cuidado. Nos parece evidente que ela pede para especificar quais forças estão agindo sobre o corpo. Então, olha só, segunda lei de Newton, vamos ler novamente. Fala o seguinte: a mudança da quantidade de movimento de um corpo em função do tempo acontece na mesma direção que a força aplicada e resulta na razão entre ela e a massa do corpo. Então, ele está falando o seguinte, que a aceleração, certo, é igual a força dividido pela massa. Ou, a gente organizando melhor essa fórmula, a força vai ser a massa vezes a aceleração. Newton começou a pensar na força que atrai os corpos em queda livre, considerando que um corpo em queda livre não sofre ação de nenhuma outra força, exceto a que ele definiu como força gravitacional, ou força-peso. Então, vale ressaltar que a conhecida história aqui da queda da maçã, nossa cabeça não foi comprovada, tá? E, na verdade, isso não é o mais importante, e sim o resultado concreto das ideias de Newton, aplicadas a situações reais. Então, realmente,
a segunda lei de Newton ela ficou conhecida como princípio fundamental da dinâmica, porque ela explicava o movimento de diversos corpos, certo? Então, é a nossa base aí na física clássica. Analisando então o movimento dos planetas em torno do Sol, Newton apresentou uma explicação na qual mostrava que esse movimento era baseado em uma atração entre os corpos, nesse caso, entre os planetas e o Sol. Depois de analisar os seguintes fenômenos, que o Sol atrai os planetas, a Terra atrai a Lua e a Terra atrai todos os corpos que estão perto dela. Então, Newton, numa tentativa de resumir esses conceitos, o chamou de força gravitacional. Ou seja, existe uma força que atrai todos os corpos, estejam eles no espaço ou na Terra. Beleza? No esquema na parte inferior da tela, temos a representação da força gravitacional que atua nos corpos na Terra, certo? Tais forças são consideradas grandezas vetoriais, porque elas possuem intensidade, certo? A gente chama de módulo também da força, a direção, certo? E um sentido estabelecido. Então, por isso nós utilizamos o vetor, ok? E no caso, atuam nos corpos atraindo-os para o centro da Terra, beleza? Todas elas apontando aí para o centro da Terra. Newton ele concluiu que a força gravitacional entre dois corpos é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Então, nós temos aí o corpo de massa 1, corpo de massa 2, certo? Bom, a uma distância d. Então, ó, o corpo 1 exerce uma força no corpo 2 e o corpo 2 exerce uma força de mesma intensidade, mas sentido oposto, sobre o corpo 1, como mostra na representação. Então, nós temos uma F e uma menos F ali, certo? Então, a gente tem um vetor de mesma intensidade, porém em sentidos opostos, que obedecem ali à terceira lei de Newton. Como essas forças elas possuem a mesma intensidade, podemos generalizar e dizer que a força gravitacional é igual à razão do produto das massas dos corpos pelo quadrado da distância que os separa, ou seja, a massa do 1 vezes a massa do 2 dividido por d quadrado. Nesta fórmula, a letra G ela representa a constante gravitacional, a qual ajusta essa igualdade, certo? Mantendo a proporcionalidade. E ela vale no Sistema Internacional de Unidades 6,67 vezes 10 elevado a 11 metros cúbicos por quilogramas vezes segundo ao quadrado. Uma curiosidade é que essa constante ela não foi determinada por Newton, apesar de levar seu nome em alguns livros de física. Ela foi determinada algum tempo depois por outro cientista. Bom, considerando os corpos situados na superfície da Terra, podemos dividir a expressão em dois fatores. Um que depende apenas do corpo e o outro que depende do fato de estar localizado na superfície da Terra. Então, olha só, nós separamos ali, nós temos a primeira equação G multiplicando a massa do corpo 1, a massa do corpo 2 pela distância ao quadrado. Lembrando que a massa do corpo 1 aí pode poder ser a massa da Terra, por exemplo, e a massa do corpo 2 é do corpo que eu estou considerando, do corpo que eu estou relacionando com a Terra. E aí nós separamos ali a massa do corpo 2 na equação e temos uma parte relacionada com o corpo de maior massa e uma outra parte ali relacionada somente com o corpo de menor massa. Então, olha só, o segundo fator denominado intensidade do campo gravitacional na superfície da Terra. E ele é simbolizado aí pela letra G. Então, nós temos aí a intensidade do campo gravitacional na superfície da Terra, moçada. Bom, se considerarmos que a massa da Terra é significativamente maior do que a massa da Lua e muito maior do que a massa dos corpos em sua superfície, a intensidade da força gravitacional promovida pelo corpo de menor massa no corpo de maior massa será muito menor que a intensidade da força gravitacional promovida pelo corpo de maior massa no corpo de menor massa. Portanto, pode ser considerada desprezível nessa relação. Sendo assim, faz sentido o fato de estarmos fixos, né, na Terra, da Lua orbitar a Terra e não o contrário. E ainda se fizermos a mesma análise para o Sistema Solar, temos os planetas orbitando o Sol, porque uma vez que o Sol é o astro de maior massa do nosso sistema. Pessoal, aí nós temos a massa dos dois corpos, a massa da Terra em comparação aí com a massa da Lua. Quase aí 100 vezes maior, umas 80 vezes mais.
A massa da Terra umas 80 vezes a massa da Lua, ok? Bom, já que estamos falando de corpos que orbitam outros de massa maior, não podemos deixar de citar os satélites, né? Satélite pode referir-se a satélites naturais, que são astros que circulam em torno de um planeta principal, por exemplo, a Lua, né, o satélite natural da Terra, e satélites artificiais, que são corpos desenvolvidos pelo ser humano e que também orbitam o planeta. Até hoje já foram efetuados milhares de lançamentos desses corpos ao espaço, mas a maioria já está desativada. Quando ocorrem algumas falhas no lançamento ou no próprio satélite, parte dos mesmos podem ficar orbitando o planeta por um tempo indefinido, formando o que a gente chama de lixo espacial. Aí no canto superior esquerdo da tela, nós temos uma imagem aí do lixo espacial. Tecnicamente, esses objetos também são satélites, embora o termo por si só seja usado para se referir ao aparelho que foi colocado em órbita para exercer uma função específica. Então, a partir do momento que deixa de exercer essa função, torna-se um lixo espacial, ok? Os satélites artificiais, eles são diferenciados por suas funções. Nós temos satélites de exploração, de observação, como, por exemplo, o telescópio Hubble, satélites de comunicação, que nos possibilitam o envio dos sinais de televisão, de rádio, telefonia, internet, por exemplo. Temos também os satélites de navegação, como o GPS, né, que é o Sistema de Posicionamento Global, além dos satélites meteorológicos, militares, enfim. A gente continua essa discussão na próxima aula, moçada. Um beijão e até lá, né, galera? Falou!